Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um Família Santa Cast. Podcast para minha, para a sua, para as nossas famílias. Com muita alegria estamos aqui mais uma noite para juntos celebrarmos a vida, né, com mais um casal maravilhoso que está aqui, né? Eu não estou sozinho, como sempre, com a minha esposa. Seja bem-vindo. Obrigada, amor. Que bom, né, estar mais uma vez com vocês, levando até vocês mais uma história de vida, né, que eu tenho certeza que vai tocar muito o coração de todos que estarão acompanhando. Esse casal promete, hein? Né? Sejam muito bem-vindos, Bosco e Rosica, né? É o casal hoje que está nos dando a graça, né? A honra de estar aqui contando a sua história para nós. Né? São também cofundadores da nossa comunidade, né? Eu tenho certeza que nós vamos crescer, aprender muito com a história de vida deles. E que história! Então, antes de iniciarmos, né, o nosso bate-papo, vamos clamar a presença de Deus, de Nossa Senhora, ela que é a esposa do Espírito Santo, para que essa partilha realmente possa gerar frutos, como a gente sempre, né, fala e coloca nas nossas orações, para que gere frutos no nosso coração, nas nossas vidas de conversão, de santidade, né, que possa despertar em nossos corações o desejo pela busca, né, pela santidade, pela vida em família. Então, rezemos uma Ave Maria, clamando essa intercessão da nossa mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. E antes da gente começar esse bate-papo aqui maravilhoso, eu não poderia te falar de mais uma vez das pessoas que apoiam, né, esse projeto, que apoiam o nosso podcast e apoiam a nossa comunidade. Então, mais uma vez, falar do nosso irmão Fábio, lá da Pets Bulls, né, esse pet shop que tem mais de 20 anos de mercado, né, que pode cuidar do seu animalzinho com muita qualidade. Né, você precisa de clínica veterinária, ração de qualidade, procure eles lá. Vai aparecer mais uma vez aqui para vocês o Instagram deles, né, o telefone, siga eles lá. Né, também o nosso irmão Alaor com a GVS Móveis. Né, o Alaor tem mais de 6 anos nesse mercado de móveis planejados, né, tudo que você precisar para o seu escritório, para a sua cozinha, para o seu armário do seu quarto, procure o Alaor. Siga ele também nas redes sociais, vai aparecer aí, né, na tela para vocês, o telefone, as redes sociais dele. E também o nosso irmão, que está sempre conosco, nos acompanhando aqui, nos ajudando, é o Rodrigo Roncolato, lá do Estúdio Roncolato. O Rodrigo é design de marcas, é fotógrafo, especialista em mídia digital, né, tudo nesse sentido de renovação de marca, né, nas redes sociais que você precisar, pode falar com o Rodrigo. Vai aparecer aqui também a rede social dele. Siga ele lá, apoie esses irmãos e você vai estar nos apoiando e apoiando nossa comunidade. Amém? Então estamos aqui, né, com esse casal abençoado. Muito feliz, Bosco e Rosica, pela presença de vocês aqui, né, por toda a história que vocês têm, né, desde o Grupo Sagrada Família até chegar na Comunidade Família Santa como cofundadores, né. Aqui, se a gente for tocar o barco aqui mesmo, vai a noite inteira, porque tem história para contar à vontade. Mas para a gente começar, Bosco e Rosica, contem para nós, né, a origem de vocês, de onde vocês vieram, que cidade, se a família de vocês sempre foi uma família católica. Conta um pouquinho para nós, para a gente conhecer um pouco da história de vocês. Então, eu sou de Uruana. Com 4 anos eu fui para Anápolis, 14 anos Araguaína. Morei aqui hoje, né, recentemente em Tocantins, e morei lá 30 anos. Eu fui lá para buscar essa nega. Né, graças a Deus, o seio familiar. Eu estava até pensando na minha vida, o Wesley, tinha tudo para não estar aqui hoje. Que bom que você está, hein? Bom que eu estou. Mas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Porque meu pai se ausentou de casa, eu tinha 4 anos de idade. Deixou a minha mãe com 6 filhos. Durante esse momento aqui, eu vou contando um pouco da minha história e você vai ver que realmente foi a mão de Deus, a misericórdia de Deus mesmo que concedeu para que a gente estivesse aqui hoje. E o nome da mãe, como é que é? Lázara Borges. Lázara Borges. E você, Rosica? A gente veio de uma família, né? Minha mãe muito católica, né? Comecei na igreja de pequena, cruzadinha. Então, assim, a gente sempre caminhou numa igreja, no interior, mas na igreja, né? Nas vezes do texto, do mês de maio. Isso, né? lá em Araguaína. Em Araguaína.
Então, desde novinha, de pequena, da infância mesmo, já fui de dentro da igreja, em Araguaína. E a gente foi toda a vida tendo esse amor no coração por Nossa Senhora, né? E foi quando ele chegou, né? Para minha felicidade, né? Antes de entrar aí, quando o Bosco chegou, porque eu sei que já vai estar mais avançado. Bosco, conta um pouquinho dessa história, então. Seu pai saiu de casa, você tinha 4 anos. Como é que foi essa história com a sua mãe cuidando de vocês? Né? Como é que vocês foram nesse caminho ali? Né? Foi para Uruana, Anápolis e Araguaína. Como é que foi esse percurso? Rapaz, foi a mão de Deus, misericórdia de Deus, porque meu pai se ausentou totalmente. E lá em Uruana, meu tio concedeu essa casa, né, para minha mãe morar. Mas chegou no ponto de penúria. Imagina uma mulher, né, com 6 filhos de menor. Né? Então esse tio, que morava em Anápolis, ele, sensibilizado com a situação, ele comprou uma casa em Anápolis e nos trouxe para Anápolis. E a empresa dele, muito grande, né, uma cerealista, e ele, além de comprar essa casa, ele nos ajudava em tudo que uma família precisava. Eu lembro como hoje, né, minha mãe, tudo que precisava, ela mandava um bilhetinho para mandar o arroz, ou para mandar o dinheiro para comprar carne, ou para mandar o dinheiro para toda a necessidade de uma família, né? E graças a Deus, Wesley, se não fosse esse tio, que foi o segundo pai, né, eu não sei como é que nós estaríamos. Mas foi uma história assim, muito difícil. Né? Eu convivi, né, numa família, como eu te falei, minha mãe muito católica, mas meus 2 irmãos mais velhos, na qual a gente morava, dormia no mesmo quarto. Só para você ter uma ideia, como eu tinha para ser totalmente errado. A parede do nosso quarto, tinha só foto de mulheres nuas. Nossa Senhora. Da Playboy. E todo o Natal eles davam uma forma lá, um jeito de me embriagar. Nossa. Né? Então eu nasci. Isso de novinho? Oi? Isso o senhor era pequeno? Novo. Pelo fato de ser festa, a minha mãe acabava que consentia, né? Mas assim, então, diante disso, as amizades que eu comecei a buscar já era pro lado assim do mundão, vamos dizer assim, né? Tanto na bebida como na droga. Em Araguaína mesmo, né? Pela graça de Deus, eu não viciei. Mas foi lá que eu me droguei pela primeira vez com maconha, né? E graças a Deus depois conheci a Rosia, que eu acho que esse relacionamento foi essa maneira dela ser, essa maneira familiar, né? E a gente vendo a educação, então acabou que eu fui me adequando a essa realidade. O senhor tinha mais ou menos quantos anos aí nessa época? Quando eu mudei para lá, com 14 anos. Aí, já enveredado da bebida, já? Já, nossa, rapaz, em Anápolis. Em Anápolis. Já com 12 anos. Como é que é, hein? 12 anos. Já comecei a beber. Aí é a misericórdia de Deus mesmo, né? Misericórdia de Deus. Aí, quando eu fui para Araguaína, com 14 anos, aí com 17 anos conheci a Rosica. Começamos a namorar, né? E a coisa começou a mudar a partir daí na nossa vida. Entendi. Rosica, e você? E a sua infância? Como é que foi? A senhora já falou que era, né, de Deus, das coisas. Eu já fui... Selada, já foi laçada desde pequena? Desde pequena eu fui selada, graças a Deus, né, por Deus. E é uma infância com dificuldade também na família, né? Minha mãe muito de oração, e meu pai começou também a fazer muita coisa errada, mas minha mãe... Na oração, né, e sendo uma boa esposa e buscando, ele mudou de vida, né, fez o cursilho e mudou de vida. E graças a Deus a gente toda a vida foi mesmo de igreja mesmo. E minha mãe, naquele tempo interior, era a oração de terço todos os dias em família, né? Então, era aquela mulher de fé mesmo, sozinha, que ela carregava a família sozinha.
na oração do terço. Porque naquele tempo, Asley, a gente não tinha um grupo da família, né, que pudesse nos ensinar tanta coisa, né, que hoje as famílias têm. Né, tanto ensinamento lindo, como educar, como viver a família, o casal. Aquele tem tempo, até podcast hoje em dia, né? Era para a graça de Deus, né? Era para a graça. Então, Nossa Senhora, na vida da minha mãe, na vida da minha família, né? Então, eu tenho irmãos, irmãs, que hoje a oração principal deles é a oração do terço. Então, por quê? Porque eles aprenderam, né? Que não precisava mais de nada, porque diante disso, minha mãe, com toda simplicidade, com toda humildade, na pobreza, mas foi assim que ela nos ensinou, né? Nos ensinou. Né? Sempre quando mesmo ela sempre fala, não, eu casei para ser feliz, não foi para largar meu marido, diante de tudo aquilo que o meu pai fez, mas ela passou por tudo, ela nunca deixou meu pai, ela não foi buscar outras felicidades de outros lugares, né? Ela permaneceu cuidando da família, né? Cuidando da família. Então, era oração do terço. Eu lembro missa diária, oração do terço, né? Então, nos ensinou primeira comunhão, crisma. Então, a família toda foi crescendo nesse rito, né? Teve um alicerce, né? De fé, né? De fé, muita fé, né? Então. E você, Rosica, com toda essa vivência, né, católica, né, dentro da igreja, como você conheceu o Bosco nessa vida desregrada? Desregrada. No meu casamento, Paula, à noite, minha mãe fez uma festinha muito simples do salão da igreja mesmo, mas tudo bem organizado. E o Bosco, no casamento, ele estava alcoolizado, ele estava embriagado. E vocês se conheceram onde? Foi. Na igreja? Não, assim, no casamento. Essa aí eu quero falar. Como é que é? No casamento. No dia do casamento? A noite que ele... Foi no dia do casamento. Vocês se conheceram? Não, ele estava alcoolizado. Eu quero falar a história. A gente quer entender como que os caminhos se cruzaram, né? Porque você teve uma vida totalmente diferente da dele, né? E a gente foi... Paula, pela graça de Deus, eu, desde novinha, como se diz, né, eu tive juízo. É graça de Deus, né? Toda a vida. Eu tive uma cabeça, assim, muito voltada para viver bem, né? Graças a Deus. Isso não é mérito meu, né? Mas de ser direitinha, certinha. E com oração, muita oração também, de novena, né? Pedir às pessoas mais velhas para orar comigo, né? Diante de todo o sofrimento que eu vivia, às vezes o que ele vivia. E com muito amor, ele foi mudando, né? Porque logo a gente foi conhecendo pessoas, né? A gente vai no meio que eu vivia, tinha pessoas muito boas, né? Então você vai conhecendo, né, pessoas boas que quer ajudar, né? Que mesmo diante de tudo aquilo que ele foi, você vai... Fácil não é, né, Paula? Fácil não foi, né? Não foi. Era aquele homem que saía de casa, Paula, sexta-feira e voltava no domingo. E onde você achou essa Rosica, Bosco? Nessa vida toda, para começar o namoro? É a bondade de Deus, exclusivamente. Eu faria tudo de novo, eu falo mesmo, eu faria tudo de novo pela minha família. Glória a Deus. Foi uma festa do colégio, né? Santa Cruz. Que a gente estudava, lá em Santa Cruz. Rapaz, e eu estava com o irmão dela, né? Eu já era amigo do irmão, mas não conhecia ela. E de repente ele me apresentou ela. Essa é a Rosica. Rapaz, pensa na moreninha no vestido amarelo. Apaixonei. Apaixonei imediatamente, né, pela Rosica. E só sei que não foi fácil, porque a Rosica era muito firme assim na personalidade dela, né? Na personalidade dela, no jeito de ser. Você tem uma ideia, para mim beijar a Rosica foi quase um ano. Pelejando. Aí, ó. Pensa na mulherzinha dura, difícil, né? Mas assim, foi o jeito que dela foi que realmente me mudou. Que cativou, né, Bosco? Que cativou. Agora, como ela falou, não foi fácil, porque
essa realidade, assim, de foi quanto vício tempo na de família... namoro? Você, assim, namoro, noivado, até chegar no casamento? Foi 3 anos. 3 anos. 3 anos. Não foi 3, foi 4. E aí, Boscão, aí não. Namoro, noivado e casamento. Ah, não. Tá Não, noivado. Tá perdoado. Tem que contar o noivado. 4 anos até o casamento. 4 anos. Mas aí, toda essa realidade de vício, Wesley, eu levei para o casamento. Então foi quando ela falou, né, dessa dificuldade que eu vivia, saía sexta-feira, voltava no domingo, ia atrás de festa, né? Uhum. E com amizade, amigo, ia para tudo quanto era... E na sua cabeça, pô, mesmo depois do senhor casado ali, né? A Rosica tendo essa personalidade difícil, essas coisas, e o senhor percebendo que ela era nessa pessoa de fé, o que passava assim na cabeça? Não, eu casei, mas continuo ali levando aquela vida de solteiro, nada, né? Nada. Assumi, eu, assim, trabalhava, né, tranquilo, mas só que essa realidade de vício, ela continuou e eu não estava nem aí. Essa é a verdade. Eu vivia daquele jeito, ignorante, eu achava que eu estava certo, ela não podia falar nada, né? Wesley, sabe que eu falo uma coisa que eu lembrei muito aqui? Quando o Bosco ia sair, às vezes ele vinha para Goiânia, a família toda lá, e vinha para Goiânia para festa, para brincar, largava a família, né? Então, eu passava as roupas dele e todas as camisas dele eu colocava um bilhete. Agora tu me fala assim, eu não tinha Cíntia, eu não tinha ninguém para me ensinar. Quem foi que me ensinou isso? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Então eu me lembro como se fosse hoje, assim, sabe? O que você escrevia nos bilhetes? Eu falava, nós estamos te esperando, botava foto da mão dos meninos, da boquinha dos meninos, dos filhos. Colocava batom, né? Eu botava batom, colocava a boca do menino e colocava todos os bilhetinhos. Te amo, papai. Às vezes, toda sexta-feira, ele saía para a rua, ele dava uma desculpa, falava que ia ali, ele sumia, ia para a rua. Então eu já sabia que ele ia fazer isso, aí eu colocava o bilhetinho. E eu nunca falei nada para ele, tudo era bilhete na gaveta. Não falava nada, para brigar, nada. Tudo que eu queria falar era através de... Porque não adiantava eu ficar falando, porque não ia dar certo, né? Porque ele ficava... Então eu escrevia, tudo eu escrevia. E colocava na gaveta dele. E a senhora falando assim, Rosica, vem no meu coração hoje, sem julgar quem está nos assistindo, às vezes não tem a mesma vivência que a senhora teve, mas hoje o mundo, ele prega tudo ao contrário disso que a senhora está falando. Por exemplo, mulher, se o seu marido está fazendo isso, você não é obrigada a se submeter a isso. Vai embora de casa e pronto. Mas aí a senhora falando, eu vejo a mão mesmo de Deus, né, a intercessão de Nossa Senhora e o cuidado. Porque mesmo sem a senhora ter talvez esse apoio de uma comunidade por trás, um grupo de oração, mas tinha a graça de Deus plena. Que ali é a graça de Deus única e exclusiva, não tem outra coisa que a gente falar. De poder falar assim, não, Rosica, põe lá, escreve lá que ama. Porque isso talvez, como até a Cíntia, lógico que o Carlos não viveu a mesma coisa, mas a Cíntia também disse que escrevia os bilhetes, mas talvez pelos bilhetes, Bosco, que às vezes não foi o boi com a corda com tudo. Que às vezes ali mesmo, o senhor talvez sem ter essa consciência, mas às vezes lia, eu tenho um lugar para voltar. Eu tenho uma família me esperando. Eu tenho filhos, né? Então eu acho que falta muito disso hoje, né? Das pessoas, principalmente da mulher que vive essa situação, dessa sabedoria de peraí, eu não posso silenciar na hora que precisa silenciar, não ficar retrucando, porque não adianta. Você vai ficar brigando com o cara que tá bêbado, às vezes, né, moço? Não vale a pena. Não tem aquela experiência com Deus, não vai nem abrir, não, porque às vezes a formação foi aquela formação dura, difícil, né, moço? Seu pai foi embora cedo. Né, foi muitas vezes criado, né, e ensinado pelo tio, pelos irmãos mais velhos. Então, assim, é a graça de Deus e eu acho que é isso que nós precisamos aprender. E algo também que te motivava, acredito também, é a convicção da sua missão, né? Como esposa. Como esposa. Né? Eu fico pensando, eu tenho uma irmã mais velha e ela um dia falou para mim assim, que o casamento dependia 70% da mulher. 70%. E ela também sofreu muito, ela falava, minha irmã, vai à luta. Vai à luta.
Né? Então, eu fico pensando assim, o Wesley falando dos bilhetes, eu lembro muito bem quando ele veio um tempo para Goiânia, que foi a última vez, né, que ele fez isso. Eu arrumei a mala, coloquei as melhores roupas dele e os bilhetes. E quando ele chegou na irmã, que foi tomar banho, que viu aquele bilhete, ele pegou, isso ela que me falou, pegou o bilhete e mostrou para ela e falou bem assim, olha, eu preciso mudar. Né? Quantos filhos vocês tiveram? Nós temos 3 filhos. Nessa época os meninos tinham que idade, mais ou menos? Foi até 7 anos. A mais velha sofreu muito, né? Inclusive, ela acompanhou de perto. Acompanhou. Então, inclusive, tem uns 21 dias, nós estávamos todo mundo lá em casa no final, eu fiz um bolinho de fubá, um café, e todo mundo lá sentado lá fora, e eu falei para eles, né? Eu estava falando tudo que eu passei, foi para me ver isso aqui hoje, ó. Minha família reunida, meus netos, minhas noras. Então, isso aí, tudo que eu vivi, valeu a pena, né? E eu faço mesmo, sabe, Wesley? Amém. Faço mesmo. Minhas noras sabem muito bem. Pode ter o defeito que for, mas eu quero ser sempre a melhor sogra, sabe? Eu não falo... Então, acho assim, isso eu ganhei minhas noras. Isso eu falo mesmo. Até que era mais distante, eu ganhei minhas noras com essa maneira. Então, eu acho assim, as mulheres hoje, elas são muito mole. Muito mole. Se não ganhar as noras, perde os filhos, né? Elas são muito mole. E assim, Bosco, e aí a Rosica falou de uma história, mas quando foi essa experiência mesmo? Foi nesse momento que o senhor pensou assim, não, eu preciso mudar de vida? E o que o senhor fez efetivamente? Ou o que passou na cabeça do senhor que o senhor pensou assim, não, ou eu mudo de vida, eu vou perder minha família? Então, eu acredito que nesse percurso, nessa vida mundana, né, que eu levava, mesmo assim eu fiz o quê? Fiz o cursinho. Né? Acredito que começou a melhorar. Ali começou ali foi plantada a semente. A graça de Deus, né, acontecer na nossa vida. Depois fizemos um encontro de casal. Mas mesmo assim eu ainda continuava ainda. Não muito, mas ainda... Não muito, mas com o pé no mundo. Né? Mas, rapaz, olha, a Rosica conta essas coisas, eu emociono. Mas ele emocionante mesmo. Ele nem gosta nem que eu conto, mas... foi a graça de Deus. Não, hoje, rapaz, só pra você ter uma ideia, tinha momento que às vezes acontecia dela endurecer pra mim sair, eu dava remédio pra ela dormir, cara, sem ela saber. Mesmo? Você vê o ponto que eu chegava, né? Esperava ela dormir? Esperava ela dormir e saía pra Gandaia, né? Então, aí a graça começou a acontecer na nossa vida. Foi quando em 83, né, eu fui para o grupo de oração. Lá em Araguaína? Lá em Araguaína. E lá foi que a graça começou a acontecer. E já era grupo da ali eu já fui batizado. Aí foi de verdade. Ali eu fui batizado no Espírito Santo. Foi um batismo Espírito Santo. Foi tão radical esse batismo. Nós tínhamos um restaurante, nós vendíamos bebida alcoólica. Entende? Quando eu voltei do encontro, tirei tudo quanto foi bebida. Ficamos só com o restaurante. E colocou a Bíblia. Lanchonete, e coloquei a Bíblia em cada mesa. Aquela Bíbliazinha pequena. Do Novo Testamento? Novo Testamento. Coloquei uma com elástico para o nego não levar, sabe? Cada mesa daquela. Olha, você vê a radicalidade, né? E ali a graça aconteceu na nossa vida. A partir daquilo ali, mudou completamente. Graças a Deus. Graças. E os filhos? Como é que os filhos lidaram com essa mudança? Acharam bom? Ficaram estranhando um pouco? Eles eram pequenos, né? A mais velha tinha muita rejeição, né? Assim, com o pai, porque viu muita coisa. Mas logo ela já foi também para a renovação carismática. Mas novinha, com um grupo de jovens, sabe? Uma coisa então, que mudou no coração dela foi assim... Ela tinha esse bloqueio por conta de tudo aquilo que ela ouvia e via. Né? Chegar embriagada, as ignorâncias. Né? Ela mudou completamente quando um dia eu sentei ela no meu colo e pedi perdão. Como é que foi isso, Bosco? Conta melhor isso para nós. Que às vezes a gente eu abro um parênteses aqui, porque é o seguinte. Às vezes a gente acha que nós pais, toda a verdade está em nós.
E que às vezes a gente não precisa pedir perdão por um filho, por um exagero, por alguma coisa. Como é que foi essa experiência mesmo, senhor? Assim, gente, o senhor lembra do detalhe, como é que foi? Foi um toque do Espírito Santo mesmo, porque eu percebi assim, aquela dificuldade dela relacionar comigo, não me aceitava. Quantos anos que ela tinha? 12 anos. Por aí, né? 12 anos. E ela tinha aquele bloqueio, não olhava para mim, não conversava comigo, sempre fugia. Aí eu penso que o Espírito Santo mesmo tocou no meu coração, né? Conversa com ela, pede perdão. Até então eu já estava na renovação, ouvia muita coisa a respeito, né? Dessa, o que poderia ajudar na reconciliação, tanto com, né, com a esposa, mas ao mesmo tempo o testemunho de vida que a gente também tinha que dar, né? E foi a partir daí que eu tive essa inspiração, né? Chamei ela e pedi perdão, contei para ela a história toda, de onde que eu vim, né? Aquilo que eu fazia. Foi até, não sei se, mas eu acho que é uma herança, né? Que a gente recebe dos pais, que meu pai também gostava de farra, né? De festa. Era sanfoneiro, né? E ele rasgava a sanfona e levava a sanfona, mexia com caminhão, levava a sanfona atrás. E quando chegava, tinha história que tinha, quando a ponte quebrava, eles puxavam a lona e tinha caminhão que levava a bebida, né? Aí eles fazia a festa ali mesmo. Fazia a festa ali mesmo, né? Mas então contei para ela toda essa história, né, do nosso passado, né, essa dificuldade, quanto que o inimigo agiu nas minhas fraquezas, né? E sem que pedir perdão, a partir daí ganhei uma filha, né? Até hoje é uma filha que me ama muito. Graças a Deus. O perdão é libertador, né? Rosica, e quando que a senhora acompanhou esse processo, mas quando a senhora viu efetivamente percebeu assim, não, meu marido agora é um homem de Deus, agora eu não preciso preocupar mais? Porque sempre, às vezes, eu não sei se for na totalidade, mas às vezes pode ficar aquela desconfiança, né? Olha, ele tá na igreja aqui, mas mesmo na igreja uma época atrás ele ainda, né, vivia umas coisas do mundo. Quando que a senhora percebeu assim, não, agora o Bosco é um homem pra frente, eu não preciso preocupar com isso aqui, tá na mão de Deus? Wesley, a gente confia em Deus, sabe que a pessoa muda, mas fica cicatrizes, né? Fica. Por isso que eu estou perguntando para a senhora, né? É isso que eu falo, fica cicatrizes. Qualquer coisinha, né? Você tem que estar vigiando, Wesley, né? Vigiando, né? Você precisa estar sempre... Porque isso não é fácil para você. Isso é um sofrimento que você carrega e você tem que estar se vigiando o tempo todo. Hoje já passou muita coisa, mas você tem que estar vigiando o tempo todo por aquilo que você viveu. Porque o inimigo gasta tudo, né? Ele vai sempre querer pôr uma confusãncia ali, então porque esse é o objetivo dele, né? Criar confusão com busca. Lembrando o passado, né? Às vezes uma mágoa, um ressentimento. Então, tem que estar muito em oração. Quando vem um pensamento, você tem que estar renunciando. Não é verdade? Porque você passou por muita coisa. Tipo assim, quem me conheceu, quem conviveu com a gente, sabe o que eu vivi, né? Muitas coisas foi que eu vivi. E graças a Deus, a gente Deus venceu, né? Deus ganhou a nossa vida, a vida do Bosco. Sabe o que eu vejo, Rosi, que Bosco, assim, às vezes vocês pregando, muitas vezes, já vi várias vezes, né? Encontro casais. Assim como eu vejo, às vezes, como eu já vi também no Edivaldo, sofrimento no homem que aprontou muito. Por exemplo, às vezes, quantas vezes que eu já vi, né, vocês pregando e a senhora contando esses testemunhos e o Bosco chorando. Ele não gosta nem que eu O Edivaldo também, várias vezes eu vi, né, a Flávia pregando e o Edivaldo chorando. E aí, assim, naquele momento ali, o que vem no meu coração, Bosco, de verdade, assim, eu fiz... Mas eu acho que a dor que o senhor sente por ter feito, o arrependimento, ele é muito grande. Arrependimento. Porque vem na cabeça o pensamento, podia ter sido diferente, né? Por mais que não tenha sido culpa sua, né? Igual o senhor falou, às vezes alguma coisa de herança hereditária, né, e tal, mas assim, todas as vezes que eu vejo pregando, quando vocês dão testemunho principalmente, essa questão desse dor. O que vem no coração, Bosco? Não, dói muito, né? Dói demais. E lembrar que... Você falou mesmo, né? Podia ter sido melhor. Podia ter aproveitado mais a vida.
né, sido mais feliz, vamos dizer assim. E, no entanto, o que leva às vezes às lágrimas é justamente essa questão de ver o sofrimento que ela passou, quanto que ela sofreu a humilhação, né? Mas Deus, na sua misericórdia, deu para ela toda essa força, porque ela também aprendeu com a mãe, que a mãe dizia, não, eu casei para viver. E vai enrijecer na carcaça também, né? O sofrimento vai ajudar a gente a ser firme, né? Gente do céu, a Rosica, olha, é algo que não tem nem palavras para explicar, assim, definir, sabe, a pessoa dela. É um amor próprio. Foi a tábua da salvação do nosso casamento. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus, né? E vocês moravam em Araguaína, que era Goiás, depois virou Tocantins. Como é que vocês vieram parar em Goiânia? Ficaram foi a quanto história tempo de vocês? lá? Bom, Eu nasci lá há 30 anos, né? A Rosica nasceu lá. Eu nasci em Araguaína, né? E quando a Janete coordenava Araguaína, a renovação carismática. A Janete hoje mora aqui, né? Lá perto da Valéria. É tia do Marcos D'Alessio. Então, a Janete colocou a gente, escolheu a gente, orou e sentiu o desejo no coração dela da gente coordenar o grupo de casais da renovação carismática. Né? Já começou lá. Essa missão de família. E a gente fez o primeiro encontro, o grupo de casais, porque nessa época já ficava na música eu e minha filha que tocava, cantava, e a gente conduziu esse encontro. Logo depois desse encontro, a gente veio para Goiânia, não ficou muito tempo lá. Veio a trabalho? Como é que foi? Deus queria mais. A gente resolveu. Na realidade, Deus tinha um plano, né, para nós. E hoje está aqui, vamos dizer assim. Ser esse instrumento de salvação para muitas famílias. Quando nós começamos no grupo de oração aqui em 2001, o lema, o tema, o slogan era o que? Era restaurando o amor das famílias, né? E eu era vereador lá. Terminou o mandato em 2000. Entendi. Né? Fui candidato, inclusive apoiado pela Renovação Carismática. Me decepcionei muito, né? Porque é um negócio Isso é um mundo abençoado, né? Vamos pôr assim, né? Difícil. Foi muito difícil. Nós nos decepcionamos muito. Porque a proposta era justamente fazer aquilo que o político cristão precisava fazer. Né? E as pessoas não entenderam isso. Entendeu? As pessoas da própria igreja, da própria renovação que nos apoiaram. Quando foi para reeleição, veio a traição de todo mundo. Porque eu não fiz o que os outros faziam, né? Entendi. Chegou um político na minha casa para essa reeleição com 40 mil numa bolsa. Maria. E chegou para mim e falou assim, ó, aqui está esse dinheiro aqui para você ir na casa dos seus eleitores e comprar o voto para prefeita. Você vai falar, ó, tá aqui R$50 e se ela ganhar, você vai vir buscar mais 50. Se tivesse 3 votos, era 150, ganhou, vem buscar 150. Na mesma hora eu me vi assim, veio na minha mente, eu pregando no grupo, e as pessoas apontando o dedo para mim, né? Quem é você? Que autoridade você teve para pregar aí, né? Pregar e foi lá em casa comprar meu voto, né? Eu sei que as pessoas não iam pensar assim, né? Uma boa parte não ia pensar dessa forma. Mas aí eu desisti, falei, não, eu não quero. Né? Eu poderia ter pegado essa mala, fazer de conta que tinha comprado o voto, quietinho, né? Voto e ficasse com ele, né? Mas eu falei, não quero. Ele falou, rapaz, aqui no bairro ao lado tem um candidato. Eu vou ter que levar esse dinheiro para ele. Se você não quiser, você pode levar. Rapaz, ele comprou meus cabos eleitoral tudinho. No dia da eleição, estava a turma que me apoiava, a minha equipe todinha, fazendo boca de gorda para ele. Para o outro. Então, eu acredito que Deus até usou disso para trazer no meu coração, assim, sabe, aquela decepção veio, reconheço que veio mágoa, veio ressentimento, né?
Porque Jesus foi traído também, né? Foi. E eu vi aqui naquela traição, assim, que não era da vontade de Deus que a gente ficasse lá. E dali nós tiramos uns dias para ir na minha filha que morava em Americana, São Paulo. E lá mesmo, sem falar para ninguém, eu e a Rosica pensamos, meu bem, vamos mudar de Araguaína, sem mais nem menos, né? E fomos em Valinhos, fomos naquela cidade vizinha, já atrás de casa para alugar, entendeu? Aí não deixamos nada certo, voltamos, passamos em Goiânia, tem uma irmã que mora aqui, contamos uma história para ela, falou, não, você vai mudar para cá. Porque minha mãe está em Araguaína, a Vanessa, sua filha, está em São Paulo, você vai ficar no meio. Então você vai vir para cá. E assim a gente fez. Voltamos para Araguaína, já com a casa alugada aqui, para pegar os móveis, os filhos. E vim embora. Vim embora para cá. E como é que vocês chegaram no grupo de oração? O senhor falou 2001, mais ou menos, chegaram no grupo. Como que vocês descobriram esse grupo? Como é que foi, Rosico? O Nelson. Foi o Nelson, meu sogro? Assim. E o César, eles foram visitar a gente em casa. Porque o Bosco foi... Esse eu confesso que eu não sabia mesmo. O Bosco, a primeira vez, o Bosco foi no grupo sozinho. Né? Eu fiquei em casa, ele foi... E lá, sabendo, né, desse grupo, ele deu o nome. Ele deu o nome para ser visitado. E eles foram visitar a gente, né? No final do grupo, eles perguntavam, quem é que quer receber uma visita? Pequenininho. Aí grupo, o Bosquinho, né? Tchau. Doido para servir, que a gente veio de Araguaína, inclusive, com a carta do padre de lá, porque tinha na Menina da Eucaristia. Aí chegamos aqui para o Padre Luiz, apresentamos a carta e falou, ó, para a Menina da Eucaristia não estou precisando de casal para ir para o grupo da família. E foi aí que a gente foi. Eu fui para esse grupo. A gente foi. E chegando lá tinha o César, né, e o Nelson. Né, que fazia essa pergunta. Eu dei o nome. Eles foi foram. O Nelson e o César em casa. Aqui a Bíbliazinha que o Nelson me deu. É a mesma Bíblia até hoje? Até hoje. Não, ele deu depois. O encontro deu depois, foi só de homens. Tá aqui, ó. Muito bem, servo bom e fiel. Já que foste fiel no pouco, eu te confiarei muito. Que bênção, hein? Que até a data aí, Bosco? Que data que é aí? 25/2/2006. Nossa Senhora. Que bom, hein? Que bênção. Então eles foram visitar, né? Foram em casa visitar a gente e tal, e reafirmou, né, a nossa saída para o grupo da família. Naquele tempo, o grupo da família era minúsculo. Tinha era na capelinha no fundo, dessa época? Capelinha. Tinha no máximo uns 15 casais, né? E ali a gente começou a participar, começamos a cantar no Ministério de Música. O Bosquinho que tocava, e toca até hoje, eu toco violão, sabia? Sabia. Sabia? Sabia. Mas você sabia que eu toco todas as músicas com 3 notas? Não, eu sei porque assim, eu já vi fotos com 3 notas só, aí o repertório é vasto. Imagina no grupo, na capelinha, tocando eu, a Rosica. Tudo quanto é hit, 3 notinhas. 3 notinhas. Imagina. Que benção. Que benção. Foi a unção do Espírito Santo mesmo. E como que foi essa evolução de vocês no grupo? Vocês foram para o Ministério de Música e depois foi indo. Quanto tempo depois, professor, efetivamente vocês virarem coordenadores? Nessa época era o seu Paulo ainda? Depois do Paulo foi o Leodolfo. Foi o Leodolfo, depois do Leodolfo foi o Fábio, em seguida foi eu e a Rosica. Antes da Cintia do Carlos era o senhor e a Rosica. Isso, passamos para eles a coordenação. Vocês ficaram quanto tempo na coordenação? 4 anos. Mais ou menos, né? A gente ficou 2, depois teve naquela época era 2 anos, depois mais 2. E antes de completar 4 anos... o Bosco chegou perto de mim e falou, eu estou sentindo desejo, Deus falando no meu coração para passar a coordenação. Aí falou do casal que tinha chegado, um casal novo, que era a Cintia e o Carlos. Eles já tinham conversado com o Padre Luiz, né? O Padre Luiz já sabia também da história deles. E foi a indicação do Padre Luiz também, né? E graças a Deus foi um casal assim que mudou a história do grupo. Com certeza. Aí teve o primeiro encontro de casais, eles ficaram o Carlos e a Cintia, no primeiro encontro de casais que teve, aquele encontro que tipo... Lá na Luz da Vida. Nossa, foi... Eles ficaram na intercessão e ajudando a gente. Foi quando eles chegaram a primeira vez. Eu falei pro Fábio e a Valéria
que eu e a Paula participamos daquele grupo, daquele encontro, sabia? No primeiro? É. Só que a Paula, como era filha do Nelson, né, e tal, e aí me chamou pra servir. A gente namorava naquela época? Não. Acho que não, né? Não namorava? Foi 2000 e... Não, acho que namorava não. Acho que... Não lembro. Sei que assim, a gente foi, a Paula me convidou e eu fui ajudar o seu Zé Rocha na cozinha, pai do Nery, vocês lembram dele? É porque naquela época nem tinha. O Ministério Bosco saiu atrás do César da Genida, que já tinha saído do grupo, para ajudar. Foi saindo atrás de pessoas, né? Para ajudar naquele jantar, na cozinha, né? Não tinha equipe, né? Não tinha ninguém. A Cíntia foi para ajudar, que tinha chegado, e foi orientando. Ela já foi já chegando orientando na intercessão, né? Nessa caminhada, Bosco, no grupo de oração, né, e hoje Comunidade Família Santa, qual momento, assim, se teve esse momento, qual momento vocês pensassem, não vou mexer com esse negócio de grupo de oração mais não? Nós nunca passou. Agora nunca teve isso, nós sempre tocamos. Nunca passou. Nunca. Nem quando a gente foi pro Marabá, que a gente saiu, a gente carregou o grupo, a gente carrega o grupo no nosso coração. A gente, longe, mas a gente participa, né? Toda a vida participou do grupo. Um carisma um dia, carisma acabou, não tem jeito, né? A gente nunca tivemos esse desejo de sair, de deixar a comunidade, nunca. Eu tinha um sonho também de participar de uma comunidade. Já em Araguaína eu tinha. Quando eu assisti o programa, por exemplo, do Padre Jonas, quando ele começou, né, Canção Nova, né, quando ele arregimentou aquela turma de jovens, né, e fez aquela proposta de deixar tudo. Aí esse pessoal, tô indo. Foi ali que caiu o desejo no meu coração de um dia participar da comunidade. E com a graça de Deus realizou, né? Hoje, membro da comunidade abençoada, né? Vamos dar uma pausinha, se vocês quiserem beber uma água. Quero falar dos nossos apoiadores, aproveitar um pouquinho para não esquecer. Enquanto isso, a gente vai molhando a palavra. Então, não posso deixar de, mais uma vez, lembrar dos nossos apoiadores, né? Todas aquelas empresas que nos ajudam no dia a dia. E eu queria falar agora da Cidinha Moda Modesta, que tem nos ajudado, né? A Cida do Silvio, né? Então, inclusive, esse vestido que a Paula está usando aqui, gente, é lá da Cidinha Moda Modesta. Bons vestidos. Siga aí a Cidinha nas redes sociais, tem o telefone dela também. Se você precisar de um vestido bom, com preço justo e modesto, né, que a mulher tem que se vestir bem e modesto, não é isso? Então, siga a Cidinha aí, né, e entre em contato com ela, que ela tem lá vários vestidos bacanas para vocês. Inclusive, nós vamos ter um sorteio, né, em breve. Vai ter um sorteio em breve nas redes sociais. No Instagram, nós vamos ter um sorteio de um look da Cidinha Moda Modesta. Doado pela Cidinha Moda Modesta. Outro irmão que sempre nos apoia também é o Thiago Kenneth Clay, que ele é mentor de negócio, autor do livro Na Trilha dos Milhões. Ele é cofundador do Up Summit, fundador do Clube G55, né, faz palestras no Brasil e no mundo afora aí. Então siga aí também o Thiago, né, nas redes sociais. Precisar de alguma consultoria na sua empresa, né, alguma palestra nesse sentido, pode procurar o Thiago. Outro irmão que sempre nos ajuda também é o Igor Santarini. Ele tem uma empresa, gente, que é especializada em tráfego pago, né, mídia digital também, marketing digital. Então a empresa dele, vai aparecer o site dele aqui, né, para você, identidademais.com.br. Beleza? Então, e você que está nos assistindo também, né, faça como esses irmãos que estão nos apoiando. Se quiser apoiar, né, o nosso podcast, não só o podcast, porque nos apoiando, você está apoiando a Comunidade Família Santa, né? A Comunidade Família Santa que tem muitas obras, gente. Tem essa casa onde nós estamos, onde é o nosso estúdio, né? Tem uma chácara onde nós estamos nos estruturando para receber os casais, fazer os encontros de casais, os encontros de jovens. Então, a gente precisa de você. Então, siga também as redes sociais da nossa comunidade, @Comunidade Família Santa GO, né? E acompanhe tudo que nós estamos fazendo e apoie essa causa, né? Tudo que você está vendo só é possível acontecer pela generosidade de vários irmãos. Então a gente precisa de você também, beleza? Então, continuando o nosso bate-papo, Bosco e Rosica, e aí, né, vocês deixaram a coordenação, continuaram no grupo. O Bosco falou desse desejo de ser comunidade. Bosco, como é que foi esse convite da Cíntia para vocês, né, logo depois que surgiu a Comunidade Família Santa, para ser cofundadores? Como é que vocês receberam essa notícia? Como é que vocês receberam esse convite? Muita emoção, viu, amor? Muita emoção, né, meu bem? Inclusive foi lá em casa, a primeira reunião. É verdade. Né, onde ela colocou, né? Ela ligou, né, falando emocionado. Que queria reunir com a gente, que ir lá para casa, meia-noite. Eu falei, e eu sou bem, assim, agoniada, né? Uhum. E eu queria saber o que era, não.
Então, os casais foram convidados, né? E a gente foi com grande alegria, né? No momento a gente chorou demais, todo mundo chorou muito, né? Porque, como se fosse hoje, na sala lá de casa, né? Então, a gente acolheu com muito amor. Vocês lembram quantos anos tem isso direitinho? Fala aí. 12 anos. Foi dia 20 de maio de 2011. Fez agora essa reunião. 12 anos. 12 anos. Essa reunião na casa. Essa reunião na sua casa foi dia 20 de maio de 2011. Então a gente tem registrado aqui e a gente considera como o aniversário da comunidade aí nesse dia. 12 anos de comunidade Família Santa. E eu queria contar um testemunho que eu falei para Paulo, lembrei agora, eu vou contar. O Bosco, nessas histórias, dessas andanças todas, você foi coordenador dos pastores também, né, Bosco? E até hoje, né? Tá ajudando lá o Cleuber. E o Bosco custoso. Gente, Bosco custoso. E aí a Paula, quando nós entramos... Antigamente as coisas eram meio aceleradas no grupo, né? Nós, né, como eu já contei aqui no podcast, nós começamos no grupo de partilha com o Rodrigo em fevereiro. Em maio nós fomos para o grupo para o encontrão de casais. Em setembro nós já tava com um grupo de pastoreio já, servindo. Em agosto a gente, né, recebeu, né, a gente foi... Eu lembro. Né, a gente recebeu a medalha, o servo. Nossa, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. E aí fomos pro pastoreio. E a gente sempre tentou ser muito... Vou falar disso por causa da importância do perdão, Bolso. Talvez o senhor nem lembra disso, mas eu vou contar. Eu falei pra Paula que ia contar. E a gente era muito Caxias, eu e a Paula. Tentava ser mais correto, ir nos trem e tal. E não sei o que aconteceu, se foi a Isabela já tinha nascido... Vocês pequenos, sei que teve um dia que nós não fomos numa reunião num grupo. Tinha alguém doente. E as reuniões de servos eram lá na medalha. O senhor lembra disso? Pai, não sei o que lá, moço, eu cheguei, o Bolso falou assim: não, vocês não vêm na reunião? Eu falei: não, Bolso, não, tá faltando compromisso pra vocês. Nossa senhora, eu fiquei chateado com o Bolso. E eu fiquei chateado, e aquele trem foi me incomodando, e aquele trem. Aí numa reunião dessa de servos, não sei se o senhor lembra disso, o senhor vai lembrar agora. Numa reunião dessa de servos, que era a formação nossa de servos era na medalha, vocês lembram, né? E a Cíntia foi e pregou, e ela falou assim: agora vocês vão reunir e rezar pro seu coordenador e depois vai abraçar ele. E aí nós rezamos ali pro Bolso, rezamos pra vocês, e a hora que for pra abraçar, eu falei: cara, não tá certo eu abraçar o Bolso de jeito, não, eu tenho que falar com esse Bosquinho agora. E aí eu sei que eu peguei o Bosco e falei assim: Bosco, eu queria pedir perdão pro senhor, porque o senhor falou que é negócio assim pra mim, eu fiquei contrariado demais, porque eu tento vir nos grupos certinhos assim. O senhor fez um negócio que eu nunca mais vou esquecer e me fez estar aqui até hoje. O senhor beijou meu rosto e falou assim: meu filho, me perdoa. Vamos embora. Toca o barco. Naquela hora ali, Bosco, eu me senti muito amado por Deus e eu sabia que meu lugar era ali. E que o senhor não fez por mal. De verdade mesmo, e eu me senti muito amado. Foi como se Deus estivesse me beijando e falou assim: moço, para de mimimi, vamos embora. Então, se louva a Deus, moço, por isso, pela disposição do Senhor e pela sua disponibilidade em servir, moço. Uma das coisas que eu sempre vi em você e em Rosica é isso. Eu fiz aquela pergunta de maneira proposital, porque em tudo aquilo que eu vi vocês, eu nunca vi vocês dois esmorecer com nada. Mesmo às vezes vocês estão mais distantes um pouco por conta da correria e tal, mas quando vocês estão ali, vocês estão para valer. Idade, né? Então, assim, eu fiz questão de lembrar disso. Hoje eu estava pintando lá, eu falei para Paulo, eu vou falar desse negócio no podcast. Porque, Bolso, pra mim foi um marco, assim, e eu percebi meus Deus ali. Porque, primeiro, eu tenho certeza que o senhor não falou por mal, porque como pastor o senhor precisa acompanhar o negócio mesmo, mas eu senti muito amor no senhor naquela hora. De verdade mesmo, eu sou muito agradecido a Deus por isso. Obrigado. Fico muito feliz de saber disso. Não lembrava, realmente não lembrava. Não, e foi um momento bom, porque a gente, na comunidade, a gente precisa, e as pessoas que estão nos vendo, nossos irmãos servos, porque uma comunidade formada por pessoas, nós somos suscetíveis a isso. A gente nunca vai conseguir agradar todo mundo. E a gente precisa desses momentos, né? Quantos casos, talvez, vocês vão ver de pessoas, às vezes falam um trem atravessado, falam um negócio ou outro, às vezes não é nem por maldade, que é da pessoa. O próprio Antônio Marcos, que está ali na produção, que está aqui, um dia chegou para mim na festa junina e falou assim: eu queria pedir perdão a você, que eu não gostava de você de jeito nenhum. Aí eu falei assim: Antônio, mas o que foi isso? Aí ele me falou: não, eu ia passar perto da escola assim, ou da igreja, eu olhava para você e falava assim: nossa, o homem nem cumprimenta a gente direito. Eu falei: meu irmão, mas eu nem via você direito, tá?
Então, comunidade é isso. A gente precisa ter essa humildade de reconhecer quando nós estamos errados e dar o primeiro passo, né, Bolsa? E hoje eu vejo assim, né? Essas informações que a gente recebe, o caderno de meditação que a gente medita, ajuda muita gente nessa ajuda questão. Demais, né? Essa questão, por exemplo, de até entender esses momentos. Alguém que passa, que não te cumprimenta, alguém que fala às vezes duro, mesmo não falando por maldade, mas muitas vezes aquilo ali também vai provar a humildade da pessoa, vai provar a paciência, né? Vai provar a capacidade dele, né? de superar, né? Todas as coisas. E graças a Deus foi o que aconteceu contigo. E eu acho que comunidade é isso, como diz aquele livro, né? Comunidade é lugar de festa e de perdão. Então, assim, a gente não pode se iludir, você, meu irmão, que está nos acompanhando, né? Que às vezes tem essa vivência de comunidade, ou até os nossos irmãos servos, de que a gente não vai se decepcionar numa comunidade, porque são pessoas. Como família, né? E nem sempre a gente tá naquela unção toda, né, que a gente espera, né, que a gente tá. Às vezes a gente, né, vai ouvir uma pessoa falar alguma coisa ríspida, mas o que a gente tem que entender? E a Paula, a gente conversa muito sobre isso. Talvez a pessoa não estava num bom dia. A gente não pode correr o risco de ficar criando pré-julgamentos. Vai lá e conversa com a pessoa. Não, e por isso que eu vejo assim, a gente precisa, a pessoa, mais do que nunca, todas as pessoas, precisa entender que a oração muda. A oração transforma. Se a pessoa tem uma vida de oração, por qualquer situação que vier a acontecer na vida dela, o Espírito Santo vem ao auxílio dela. Vem mesmo. Né? Vem ao auxílio, tranquilamente que vem. E ajuda, inclusive, a pessoa a estar vigilante nessas questões. Né? Eu fico vendo também nós dois aqui, eu e o Bosco, o suporte, né, um do outro. Né? Quando ele está embaixo, eu levanto. Quando é ele está me levantando. Então é um suporte, uma ajuda, né? Voltando um pouquinho nessa questão, por exemplo, quantas vezes eu fui humilhado na minha coordenação? Não foi só eu, não. O Leodon foi humilhado, o Fábio foi humilhado. Entende? Humilhado mesmo, sabe? Na questão de dizer assim, ó, para com isso, esse grupo não vai para frente, né? O que vocês estão temando com esse grupo? Esse grupo não vai. Que realmente foi muito difícil, né? Mas com a nossa perseverança, né? Com a fé e a certeza que Deus tinha um plano maior, que é essa comunidade hoje, deu pra gente essa força e estamos aí. Né? Louvado seja Deus por pela perseverança de vocês, porque é o seguinte, a maior prova de humilhação está aqui, né, Bosco? Tá aí. Se ele se humilhou sem fazer nada, nós aprontamos direto, né, não queremos passar por humilhação. Então. Né, e às vezes, e igual o senhor falou, essas situações da nossa caminhada vão nos tirando da zona de conforto e nos colocando num lugar que é devido. Eu vejo muito assim, que essas situações, como aconteceu, né, às vezes você vai escutar alguma coisa que você não gostaria de escutar. Eu já falei, não sei se eu já falei em algum episódio, mas por exemplo, esse podcast está acontecendo hoje porque nessa mesa que um dia, numa reunião aqui que estávamos eu, o Thiago, Kenneth Clay, o Carlos e a Cíntia e o Silvio, e eu comentei dessa questão do podcast, a Cíntia falou assim, não, meu filho, tipo assim, resumindo, vocês falam demais, põe em prática esse negócio. Age. Age. E aí eu saí daqui contrariado. Eu falei assim, nossa, rapaz, mas assim, não podia ter batido doido demais nisso não. Mas sabe aquela palmada de mãe que precisa para corrigir, para o trem andar? Recebi, depois eu fui rezando com a Paula, a gente conversando, cara, como que precisava daquilo? Porque se ela não tivesse sido firme comigo naquela hora, né, e falar daquele jeito, talvez hoje o podcast não teria saído do papel. Porque a gente sempre fica esperando, né? Você quer fazer, mas fica, não, e aí, vai? Não vai? Não, moço, vamos embora, vamos fazer a coisa acontecer. E na nossa comunidade a gente precisa muito disso, eu vejo muito essa questão, sabe? A gente precisa, às vezes, silenciar mais. A hora que precisa falar, você fala. Tem hora que também não precisa falar, você não fala. E mesmo, às vezes, precisando falar, às vezes é melhor. Tem mais gente ali que precisa falar. O João Paulo até mandou uma frasezinha para nós, e aí desde que ele mandou aquilo, eu tenho rezado em cima disso, Bolsa, que é de São José Maria Escrivá. Só fale quando pedirem a sua opinião. Mesmo você achando que a sua opinião, ou mesmo que ela seja correta.
Então, às vezes, a gente tem que silenciar para que, pelo menos para mim, que falo demais às vezes e quero participar de tudo, é doído. E Deus precisa moldar a gente, né, Bosco? No dia a dia. Eu estou aprendendo a silenciar, até porque eu vejo assim, tem um tempo para cada coisa na nossa vida, né? Então, fomos coordenadores, pastoreio, né? Hoje estamos ajudando ali no pastoreio, tendo um apoio ali pro Cleube Amércia. Mas chegou gente demais da conta, melhor do que nós, sabe? Então eu louvo a Deus por isso. Então chega um momento que a gente tem que ir recuando para dar espaço para outros. Entende? Hoje eu e a Rosica, nós estamos mais na oração, na intercessão, né? Pela comunidade, pelo grupo, e deixando o pessoal falar. Tudo tem um tempo, e deixando o pessoal fazer, porque na realidade o Espírito Santo está usando mais eles. Não, eu nem falo que está usando mais, Bosco, mas acho que assim, o Espírito Santo, Bosco, pensa o seguinte: o Espírito Santo ele não se adequa a nós, mas ele age conforme a nossa miséria. Uhum. Então, assim, eu vejo que cada momento no grupo, né, que foi passando lá com os coordenadores, lá com o seu Paulo, né, depois veio caminhando com o Nelson juntos, igual o senhor falou, naquela época de 15 casais, e a coisa foi comendo. E só chegou hoje porque todos, mesmo cheio de falhas às vezes, com as limitações, pela unção do Espírito. E o Espírito Santo ele vai dando conforme a gente vai se abrindo, conforme ele quer fazer, ele vai se moldando, ele vai se adequando, mesmo sem ele precisar. Porque o Espírito Santo ele é isso, ele é brisa suave, mas ele também é vento impetuoso. Ele é água que cura, mas também é fogo que liberta. Então o Espírito Santo ele vai agindo na gente dessa forma, vai conduzindo e vai mexendo, e a gente tem que estar aberto para isso, né? Bosco, e aí voltando um pouco aqui na questão do grupo de oração, vocês ficaram quanto tempo na coordenação do pastoreio? E como é que foi essa mudança, né, pro senhor? Logo em seguida que a Cíntia assumiu, nós ficamos na coordenação do pastoreio. Não, já foram pro pastoreio. O Silvio, ele foi por 2, ali teve uma troca ali, rapidão. Essa eu nem sabia. O Silvio, então, foi do pastoreio. Foi coordenador do pastoreio. Pouco tempo, mas foi. O Silvio foi. Aí ele foi para os noivos, a gente ficou no pastoreio. E eu sei, Bosco, que como a gente já passou por lá, né, o pastoreio, todo mundo que chega no grupo, a maioria, nem todos, chega pelo pastoreio ou depois tem algum contato com o pastoreio. Qual uma história assim que o senhor pode contar para nós? Não é só falar, rapaz, esse pastoreio aqui é custoso, um casal que vocês atenderam junto com o outro, fala assim, rapaz, agora aqui o negócio é brincadeira. Que eu tenho um caso que a gente pode contar de um casal que a gente foi logo atender. Acho que tinha pouco tempo, né? Nós começamos com 2 casais e a gente foi na casa um dia. Então vou contar essa história para o senhor pensando aí. E a gente foi na casa desse casal. Eu vou falar o nome deles, pode falar. O Breno e Eliette. Eles são afiliados nossos hoje. Né, estão seguindo a caminhada, a Eliette ajuda no teatro, o Breno no dízimo, está no teatro também. E esse casal, quando a gente recebeu eles, Bosco, a gente foi na casa deles, e eu sei assim, que a gente sentou no sofazinho ali, humilde, né, naquele amor pelo pastoreio. Rapaz, eles começaram falando, só que as coisas boas. Quando ela abria-se para respirar, ele emendava Bosco, eu fui afundando no sofá, mas a Paula assim, eu pensei assim, gente, agora começou o negócio para valer mesmo, esse negócio de pastoreio. E ali a gente percebeu o quanto essa missão do pastoreio é importante dentro da comunidade, sem desmerecer ninguém. Cada ministério tem sua missão, mas o pastoreio ali, ele é como diz o outro, que vem desbravando tudo, né? Que vem com a foice, você vai ali e vai lapidando o povo e tal. Mas conta uma história dessa para nós, você fala assim, rapaz, eu achei que não ia dar conta de passar isso com esse povo, não. Tem alguma história que o senhor lembra aí? Não precisa falar quem que é o casal, não. Esse aqui eu falei porque são nossos afilhados e a gente conhece eles, pode falar. Rapaz, tem um afilhado. Um afilhado meu, Raimundo. Vai falar o nome, não tem nada não. É bom que o Raimundo, ó, dá audiência aí pra nós. Raimundo. O Raimundo, ele tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento na questão do ciúme. Rapaz, mas era... Você era bravo mesmo? Difícil. Ele dormia no andar de cima, tinha um sobrado. Ele chegou ao ponto de colocar um jornal no vitrô do banheiro, com medo do povo de alguém olhar, sendo que não tinha nem janela, nem prédio nada perto, só casa.
na residência, né? Embaixo. Então ele tinha muita dificuldade, né, nessa questão. Ele implicava demais, dele, né, implicava demais com a esposa, né, na questão de roupa, de vestimenta, sendo que ela não tinha, né, ela vestia super bem, né, sem qualquer falta de decoro. Mas quantas vezes a filha dele ligava para nós: seu Bosco, vem aqui em casa que papai e mamãe tá assim. E isso era de madrugada, isso era qualquer hora que eles tinham esse problema, né? Você saía de casa e ia, de madrugada, qualquer hora? Ia qualquer hora lá para resolver o problema. Saía do grupo, às vezes ficava até 2 horas da manhã na casa dele. E o problema do Raimundo era um problema de doença, entendeu? Aí, conversei com a minha irmã e falei: tem um psicólogo muito bom, que é o Roberto Ricardo. Falecido Roberto Ricardo. Falecido agora, recente, né? Uhum. Aí o Raimundo, se soubesse que eu ia levar ele no médico, ele não iria. Aí eu marquei a consulta com ele. Com ele. Né? E falei: Raimundo, vamos ali comigo, quero que você me ajude a resolver só o problema. Só esse Bosco fosse. E eu, padrinho, não, eu vou lá com o senhor, vamos lá. E fomos lá, levei ele. Quando chegou lá: mas padrinho, que negócio é isso aqui? Não, Raimundo, a verdade é essa, você está com problema. Você precisa conversar com o psicólogo para resolver essa questão, meu filho. Né? Porque você está acabando com o seu casamento. Aí ali foi uma confissão, né? Conversei, conscientizei, até a hora que o Roberto Ricardo chamou. E deu um remedinho para ele tomar. Sabe? E foi que controlou essa questão. Foi acalmando. Foi acalmando. E o Raimundo hoje é um servo, uma bênção. Um servo super fiel na comunidade, né? E teve outro caso também. Então pode contar, Bosco, que eu acho bom que o senhor conta essas histórias para nós. Eu ia falar aqui, mas o senhor pode falar. História que não falta, né? Isso aqui eu digo, inclusive, até para famílias que hoje possam estar passando por essa situação, né? De traição. Né? Casal que nós atendemos, onde o esposo traiu, a mulher resolveu trair também. Aí já vira só folia, né? E depois separaram e resolveram voltar, né, para a igreja. Acharam que a igreja era o caminho, né, para resolver o problema deles. E voltaram para o grupo da família. E hoje são, inclusive, servos no grupo da família. Então a gente vê assim, né, que seja qual for a situação, para Deus tudo é possível. Né? A começar de mim, né? Então, que história bonita, né, Bosco? É que Deus realmente deu essa graça. Era uma pessoa que tinha tudo para não dar certo, para ter caído no vício de uma vez por todas, ter um casamento, né? Uma separação no nosso relacionamento. E hoje nós vivemos assim, somos muito felizes mesmo. A gente se ama muito, temos nossas dificuldades, né? Às vezes por conta mesmo de temperamento de um, de outro. Mas a gente está passando por uma cura constante, né, Bosco? Não, cura constante. Todo dia, né? E a prova de que realmente a gente se ama, que a gente nem conversa para voltar às boas. Nem precisa, né? E como é que é? Como é que é? Não. Conta para nós. Ensina nós que estamos na mesma hora já conversa, já resolve na hora. Não conversa para não é nada demais, vamos dizer assim, né? Às vezes é uma palavra que às vezes você fala ali na impaciência mais alto, né? Afeta o outro, mas nem ela releva, nem eu relevo, e a gente toca a vida como se fosse 2 milhões. Tem um negócio que é interessante, a Paula fala pra mim algumas coisas assim, às vezes todo casal tem isso, falar que não tem, vocês estão nos vendo, é bobagem, né? Às vezes a gente acorda, né, mais destemperado um pouco, não tá naquela unção do Espírito, não bate aquele papo com o Espírito Santo logo cedo, e aí você acorda meio com a venta atrapalhada. Então, assim, às vezes fala uma palavra, alguma coisa assim, e aí eu vou pro trabalho, aí eu falo, Paulo, não, Paulo, a situação assim, a Paulo fala, não, já passei dessa fase, vambora, esquece isso e vambora. E é isso, né? Isso, e aí a gente tem que ter essa maturidade, às vezes você fica remoendo aquilo ali, né, e aquilo rola e vai virando só o petec. Não, a gente tem que ter essa maturidade. Primeira coisa, gente, a gente tem que acordar e clamar o Espírito Santo, porque é ali que começa. Mesmo assim, se não deu certo, a gente tem que ter essa maturidade, né, Paulo? De falar assim, não, esquece isso, vambora. E aconteceu uma graça muito grande na minha vida, né?
E lendo aquela passagem de Samuel, onde ele escutava, né? Deus chamando o nome dele. Samuel. Né? E hoje, 3 horas da manhã, Bosquinha acorda e com esse pensamento. Muitos anos, né? E é esse pensamento que tem me levado a essa vida de oração, essa comunhão com Deus. Tipo todo dia. 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, levanto, vou para a palavra, né? Medito a palavra. E ali eu fico bem de frente a um crucifixo grande, né? Que eu tenho em frente ao sofá. E ali é um momento de graça muito grande na minha vida, né? E eu tenho essa certeza, essa convicção, que é isso aí que tem dado para nós essa força, né? Para enfrentar a vida, enfrentar as dificuldades. Lá em casa, quando veio a pandemia, foi eu, ela, a minha filha e o neto que pegamos a Covid, todos ao mesmo tempo, né? E superamos tudo isso na fé, né? Eu tenho um lema comigo. Todo dia, né, eu pronunciei essa palavra: o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E não tem faltado. E não falta mesmo. Aí eu falo para vocês, não valeu a pena passar por tudo? Né? E hoje ver um homem, né? Então eu acho assim, valeu a pena passar por tudo. Se hoje tem uma família linda que eu tenho. Se só pudesse falar assim, uma frase ou algo assim para as mulheres que estão nos assistindo agora. Porque, né, é proposital isso que a gente está fazendo, de passar pelos cofundadores, porque acho que tudo tem uma história, tudo tem um começo, né? E começou com o sonho do Carlos e a Cíntia, né? Eu tenho sempre reforçado isso para que as pessoas entendam. E a senhora puder olhar para a câmera ali e falar para as mulheres que estão nos assistindo, por que não desistir? Por que continuar? Às vezes a mulher está com um marido alcoólatra em casa agora, um marido às vezes que agride ela, né, nessas situações. O que a senhora poderia falar para essa mulher, para falar assim: minha filha, é aqui, não desiste? Não desista da sua família, né? Seja uma mulher intercessora, uma mulher que ora, que reza e que clama pela sua família, porque Deus pode tudo pode em Deus, né? Tudo pode ser mudado pela força da oração. Então, seja mais forte, né? Pega na mão de Deus, segura na mão de Deus e vai em frente, luta pela sua família, porque vale a pena. Vale a pena. Hoje eu falo para vocês, né, na idade que nós chegamos, que temos nossos netos, nossos filhos, vale a pena passar por tudo que eu passei para hoje ser uma família feliz. E vale a pena você também. Como vale a pena? Glória a Deus. Bosco, e você, para aquele homem que também está nessa situação, agora como homem, né, que viveu aquelas dificuldades, igual, né, a gente falou da emoção, né, às vezes do arrependimento, mas também da alegria de poder hoje ser um homem de Deus, de poder ser um homem que carrega um sinal no peito, de um carisma que começou lá atrás, que o senhor faz parte disso com a Rosica, né, como cofundadores. O que o senhor pode falar para esses homens? Vamos embora, meu irmão. O que o senhor fala para ele? Aquele cara que está me balançando, que está pensando, eu não sei se eu vou, como é que é? O interessante é que o homem, ele é o chefe da casa. Ele é o cabeça. Então, se revista disso, né? Você é o chefe da casa, você é o homem da casa. Então, tome consciência, né, dessa responsabilidade, dessa força que Deus te dá, né? E procure um grupo de oração. Eu vim até conversando com a Rosica a respeito disso, né? Não basta você apenas estar na igreja. Sabemos que a missa é o culto mais importante que nós prestamos a Deus, mas se você não tiver numa comunidade, você não vai ter a força necessária, você não vai ter o apoio necessário para te ajudar a resolver as questões da sua vida. E essa é a experiência da nossa comunidade. A comunidade passa isso. Você chega lá, você não está só, você vai ser recebido, você vai ser acolhido, você vai ser acompanhado, né? E ali, com certeza, a graça vai acontecer na sua vida. Mas vai depender muito de você, porque a perseverança é que é o segredo. Se você persevera
se você tem paciência, espera as coisas acontecer, vai acompanhando, recebe a direção e aceite ser direcionado. Porque muitas vezes, Vaz, não acontece na vida da pessoa a graça, porque não tem a paciência, né? E não é tudo é no tempo de Deus, né? Tudo no tempo de Deus. Ele não tem paciência, por exemplo, de quantas pessoas deixaram o nosso grupo de oração. E deixaram por conta de quê? Deixou por conta de orgulho. Não se deixaram, né, ser orientados, não se deixaram ser conduzidos. Né? E isso é uma tristeza para nós, porque nós sabemos o seguinte, é claro que a comunidade Família Santa, ela não é a tábua da salvação para todo mundo. A gente sabe disso. Mas a gente sabe também que se a pessoa persevera, se a pessoa tem paciência, espera a graça acontecer na vida dela, com certeza ela vai experimentar o que nós experimentamos um dia. Se nós chegamos até onde nós chegamos, eu hoje com 69 anos, a Rosê com 67. Então veja bem que é graça de Deus, mas mesmo não passando pela nossa cabeça, nunca de ter deixado esse grupo de oração. Jamais. Isso aí é algo que a gente confessa aqui mesmo para vocês. Era o nosso sonho, né? Era o nosso sonho e Deus está dando essa graça. Está realizando e aqui nós vamos morrer. Que bênção. Espero que ainda passe mais uns 50, 100 anos ainda para chegar. Não, ele aumentou minha idade, né? Então. 67, 66. Então, meu irmão e minha irmã, que bênção, testemunho Bosco e da Rosinha. Quanto que a gente pode ir aprendendo com essas coisas? E o Bosco falou algo aqui muito sério para nós: perseverar. Não é todo dia que a gente está com vontade de ir no grupo de oração, meu irmão e minha irmã, que está nos vendo. Não é. E nem com coragem. Nem com coragem, nem com disposição. Mas nós vamos porque a gente sabe que é importante, que nós que precisamos primeiro. E tem outra coisa, Márcio, que eu fico assim maravilhado com a nossa comunidade, porque é o grupo da família, né? Não é um grupo só para os casais, né? Só para os casais. Você vai levar seu filho, vai ser acolhido. Interessante que eu tinha a palavra aqui, que veio no meu coração. Falei, Rosinha, que eu vou levar essa palavra. Por favor. Porque ela é muito importante, assim, né? Para a família, para o casal entender que o plano de Deus é para a família toda. É a passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Foi quando, depois do dia de Pentecostes, né, surgiu ali as primeiras conversões. E aquele pessoal que estava lá de fora perguntaram, né, ficaram assim maravilhados e ficou questionando, mas né, a palavra diz assim: ao ouvirem essas coisas, quer dizer, ouviram a oração em línguas, o clamor. A oração, aquele clamor, aquela oração, né, dos discípulos. E eles, ao ouvir essas coisas, ficaram compungidos, quer dizer, foi tocado no íntimo do coração, indagaram de Pedro e dos demais apóstolos: o que devemos fazer, irmãos, para viver, né, aquela mesma graça na vida deles? Então Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, meu irmão, sem o Espírito Santo a gente não consegue nada na vida. Pois a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos que ouvirem de longe o chamado a Deus do Senhor. Veja bem que bênção, né? Que é o grupo da família hoje. Hoje a gente procura estar colocando em prática, né? E proporcionando para as famílias esse momento. Esse encontro com o Espírito Santo, né? Então é isso, Bosco e Rosica. Você, meu irmão, que está nos vendo, eu não sei o que você está passando. Nós não sabemos a sua realidade, como é que está a sua família. Talvez você está passando e vivenciando isso que o Bosco e a Rosica contaram para nós. Problema com o alcoolismo, problema na sua família. É hora de voltar. Jesus te chama. Como o Bosco leu essa passagem agora, o Espírito Santo não é só para nós que estamos aqui, né, Bosco? O Espírito Santo é para nós e para todos aqueles que ouvirem de longe o chamado do Senhor. Ele te chama agora. Volte. Você é um servo que está longe, se afastou. Volte. Você que ainda não teve essa experiência com o Senhor, venha conosco. O caminho é árduo, é difícil, mas é só para os corajosos. Então, para que esse belo testemunho do Bosco e da Rosica alcance vários corações,
curta aí o nosso vídeo no YouTube, compartilhe, siga as nossas redes sociais, @Comunidade Família Santa, e nos ajude para que esse vídeo alcance o mundo e alcance outras pessoas. Sem a sua ajuda, sem o seu like aí, sem o seu compartilhamento, a gente vai ficar por aqui. Mas a gente precisa da sua ajuda. Então, para que mais pessoas sejam tocadas e resgatadas, como foi o Bosco e a Rosica um dia, e nós também, nós precisamos de você. Não podemos deixar de agradecer, né, a presença de vocês. Uma bênção para nós, Bosco e Rosica. A gente fica muito feliz com a disposição. A gente sabe que o dia a dia não é fácil, é corrido, né, com muitas coisas. E uma coisa que eu quero falar antes do final aqui, aproveitar, Rosica e Bosco. O Bosco também, vocês são um casal que me motiva no sentido de se reinventar. Porque quando eu conheci o Bosco, eu mexi com tecido, né, Bosco? Aí depois vocês foram pro Tocantins lá e agora tem a Delicerri, que fala? Delicerri. Aproveita aí e faz uma propaganda, Rosica. Fala da Delicerri pra nós aí. Como é que é, Bosco? Rapaz, eu vou aproveitar, né, o momento. O momento. Trouxemos aqui pra você, né? Olha aqui, deixa eu mostrar então. Que beijo. Na realidade, pra você e pra equipe, né? Eu vou levantar aqui. E pra equipe. Vou mostrar aqui, Paulinho ajuda. Esse é um dos produtos, né, que a gente... Não, olha só pra vocês verem, gente. É sério, Bosco, eu tô falando isso aqui não é só porque você trouxe aqui, não. Porque eu lembro de ir lá em Campinas um dia, na lojinha lá, e ver o Bosco ali na luta. Você tava vendendo as últimas bobinas lá de tecido, Bosco. Sim. E olha só pra vocês verem a qualidade do material da sacolinha. E eu vou mostrar o de dentro. Tem o Instagram? Tem, Bosco? Temos. É @Delicerri Oficial. Delicerri que fala? Delicerri. Olha só pra vocês verem, gente. E esse aí é uma coxinha de morango, né? Coxinha de morango? Recheado. Meu Deus do céu. Um brigadeiro. Ó, bolo no pote, como é que é, Rosica? Esse aí é o copo brownie. Tem que ser geladinho, ficar bem gostoso. Nossa Senhora. Olha, esse aí é o ninho com Nutella. Olha, você que está aí, gente, nos vendo, siga lá. Como é que fala, Rosica? Pronúncia certinho? Delicerri Oficial. Delicerri Oficial. Quer experimentar essas delícias? Siga as redes sociais, né, da Delicerri Oficial. E pode fazer isso como? Olha esse pudim. Pudim. Gente, esse pudim é puro, não tem maisena, não tem cheiro de ovo. Meu irmão, minha irmã, não vai ficar de fora dessa. Peça aí, faz entrega, Bosco. Também. Goiânia inteira. Pelo iFood, né? Pelo iFood. Então, ó, no iFood tem lá. Segue então as redes sociais. Vai aparecer aí, Rodrigão. Agora vai ter que pôr o merchan aqui pro Bosco e Raulzinho. Siga lá então, Delicerri Oficial. Gente, muito obrigado a vocês mais uma vez, né, por nos acompanhar, por estar conosco até agora. Mais uma vez, sem a participação de vocês, sem você compartilhar esse momento, esse podcast, né, vai ficar restrito só até nós. Então a gente precisa de vocês mais uma vez. E muito obrigado e até a próxima, né, Paulo? Se Deus quiser. Até a próxima. Eu quero falar um negócio, antes de despedir, um negócio que providência de Deus. O Bosco tá falando aqui. Nós vamos iniciar agora, a partir do próximo episódio, dando continuidade aqui, vai ser uma série de podcasts, casais restaurados pela comunidade, pelo grupo de casais. Então, não fique de fora dessa. Nós vamos iniciar já no próximo episódio com um casal de cofundadores que foram resgatados por essa comunidade também, né, com um testemunho de vida, bacana. Então, você não deixe de assistir. Depois do episódio do Bosco da Rosica, tem mais coisa boa pela frente. Então, continue aí nos acompanhando que nós vamos começar essa série. Casais que foram resgatados através do grupo da Comunidade Família Santa. E como a Rosica falou, né? A caminhada é árdua, mas vale a pena. Vale a pena. Então, caminhem conosco, né? Nessa caminhada de busca pela santidade, busca pela família, né? Pela valorização da nossa família. Né? Amém. Amém, gente. Então, até o próximo episódio, se Deus quiser. Obrigado a vocês. Até mais.